Divino Mestre Jesus, amigo, irmão, incondicional. Nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós, ensejo extraordinário que nos permite aqui nos reunirmos para estudarmos tão extraordinário assunto. Apocalipse de João, com base no trabalho do nosso companheiro já desencarnado, Honório Onofre de Abreu, com as chaves que a doutrina espírita nos oferece para o entendimento do texto. Pedimos aquela proteção para que nós realizemos o melhor ao nosso alcance, que o estudo seja proveitoso para nós, para o nosso enriquecimento intelecto e moral, capacitando-nos para uma vivência mais digna e nobre na sociedade. Que os estudos também sejam proveitosos para os espíritos que nos honram com a sua assistência, com a sua busca por aprendizagem, como nós. Sejamos todos felizes nas abordagens, no entendimento, na compreensão. As tuas bênçãos de paz, Senhor, envolvam-nos a todos hoje e sempre. Muito bem. Capítulo 20. Hoje vamos estudar o último versículo do capítulo 20 e iniciarmos o capítulo 21. Então vamos lá, com a leitura aqui de alguns versículos. Capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Capítulo 21. Os novos céus e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O versículo de hoje é o último do capítulo 20, o versículo 15, que traz para nós a seguinte ideia: E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então o livro da vida é o livro da nossa entrada na vida mais alta, na vida espiritual plena, conforme o modelo oferecido por Jesus. Significa então que nós eliminamos a morte, e a morte aqui como sendo aquele estado de espírito que exige reencarnações para o aprimoramento, reencarnações saneadoras. É o estado de morte. Porque enquanto nós temos necessidade de renascimento, significa que nós ainda não merecemos permanecer no mundo espiritual para aquela vida plena do mundo espiritual, em função das qualidades que ainda não estão desenvolvidas, e precisamos então de renascimentos para que as más inclinações sejam transformadas em boas inclinações. Então as paixões sejam transformadas em virtudes, que é o componente que vai nos manter na vida plena interior. Vida plena interior.
E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Nós já estudamos o lago de fogo no versículo 14. O lago, vamos imaginar aqui um lago. O lago é um reservatório de água limitado. Ele não... ilimitador. Então, nós estamos falando aqui de um movimento de limitação interior, de restrição de movimentos, restrição de avanço, em função do estado precário que nos mantemos em termos espirituais. Paixões plenas ainda no mundo interior. Então, é o próprio símbolo da reencarnação que nos mantém presos ainda à matéria. A matéria é o laço que prende o espírito. Então, se o espírito necessita ser preso pela matéria, pelo movimento da reencarnação, significa que ele ainda não está preparado para a liberdade. A liberdade da vida plena espiritual. Então, é nesse sentido. Lançado no lago de fogo, porque o símbolo... Nós já trabalhamos aqui a ideia de que o sofrimento decorre das imperfeições. O sofrimento já começa nas imperfeições. Porque as imperfeições representam aquele estado de espírito cujo teor natural é o desconforto. Quando falamos de imperfeições e de perfeições, estamos falando de paixões, falando de virtudes, que não são abstrações, aprendemos com André Luiz, são turbilhões de força, que é a palavra que ele usa. Qualquer turbilhão de força é matéria. O próprio espírito é alguma coisa, a matéria é quintessenciada, segundo os espíritos. Então, qualquer turbilhão de força, ele tem uma carga. No caso das paixões, ele tem uma carga negativa. Carga negativa que se manifesta-se no mundo interior como um desconforto, desequilíbrio, desarmonia. Então, já existe um sofrimento na paixão. Já existe um sofrimento quando sentimos vaidade, sentimos cobiça, sentimos egoísmo. Porque a inveja é a fome daquilo que eu não posso ter, não tenho, então eu desejo ter. Então já existe aí uma ansiedade. Então a gente precisa entender essa dimensão do sofrimento na paixão. Porque o desequilíbrio que nós sentimos, a desarmonia, decorre desses estados. E se nós ainda não somos plenamente harmoniosos, é porque existem ainda fatores internos que impedem a harmonia. Quais fatores são esses? A ausência de virtudes num grau pleno. Esse é o ponto. E, quando nós sentimos dificuldade nos trabalhos para combater as paixões, então a misericórdia nos ajuda com uma reencarnação em que nós não vamos dar expansão para aquela paixão. Não vamos alimentar. Porque só existe uma maneira de nós superarmos paixões: mudar os hábitos. Se não mudamos os hábitos, não somos eficientes na mudança de hábitos, poderemos ser beneficiados pela expiação corpórea, que é um corpo físico com limitação, que é para nós conseguirmos vencer aquela tendência. Então, muitos espíritos precisam de um corpo com certas deficiências, com certas limitações orgânicas, para que haja uma alteração nos hábitos cultivados, de que se tornaram escravos, que
não estão conseguindo vencer. Essa é a função da... Deus não apressa a expiação, Ele sabe esperar. O arrependimento, a tomada de posição do espírito, decisão consciente de mudança. Se ele não consegue, depois de um certo tempo, é necessário um corpo que vai ajudá-lo. De acordo? Então é isso. Então o lago de fogo, esse lago de fogo é o próprio mundo interior desorganizado. Desejos inconsequentes, irrefreáveis. Isso é um lago de fogo. O espírito, então, vai dar expansão aqui na carne, porque ele considera, se ele não tem como uma noção da vida espiritual, não acredita na imortalidade, todos os seus objetivos se concentram em buscar a felicidade na matéria. Então, ele vai buscar a satisfação de todos os desejos, todos os anseios que as paixões impõem. Então, tudo isso representa imperfeição e representa sofrimento. Não consegue, então, atender o desejo, sofrimento. Então, aí o componente da expiação. A expiação já está aí. Já está aí. Fora do corpo, nós vamos lidar com isso de forma consciente, clara, no ambiente em que estiver, porque o corpo abafa. Então, no mundo espiritual, nós vamos ver as criações mentais que nós alimentamos ao longo do tempo, o que nós buscamos ao longo do tempo vai se materializar. Como? Presença dos espíritos que nós atraímos com essas posições. Vamos conviver com eles. Nós é que atraímos. Porque nós somos um deles, certo? Então, na região chamada de umbral é onde nós nos encontramos com nossos afins. Assim como as regiões de regeneração superiores são as regiões onde encontramos com nossos afins. Se nós cultivamos o maior empenho essa afinidade. Tá claro? 21, capítulo 21, versículo 1, porque o título bíblico é Os Novos Céus e a Nova Terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E vi um novo céu e uma nova terra. Então nós vamos notar, primeiro movimento é sempre o movimento da ideia. Nós vemos pela ideia nova que nós vamos recebendo. Então, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, ou o Livro dos Espíritos aqui, sobre o mundo espiritual, as penas e os gozos futuros, nós estamos vendo uma nova terra, um novo céu, ideal. O ideal espírita é um novo céu, agora precisa ser concretizado para se tornar terra. E aí estamos falando primeiramente da terra primordial, que é o mundo, o plano do coração, sentimentos. Esse novo céu, essa nova terra, esse novo céu se manifesta e a nova terra se manifestam como? No nosso mundo interior. Repetindo, o assunto é repetitivo mesmo, não tem como não ser. Virtudes, bons sentimentos, que são que nos dão harmonia, nos dão equilíbrio, nos dão segurança, os bons sentimentos, tá?
já o primeiro céu, a primeira terra passaram, que são aí, vamos colocar assim em termos didáticos, como sendo o primeiro progresso que nós realizamos. O primeiro progresso é o progresso intelectual. O progresso intelectual precede o avanço moral. Porque o avanço moral decorre da identificação entre o bem e o mal, pelas escolhas que vamos passar a fazer, então, escolhendo o bem, que é o bem. O que é o bem? O bem é o cumprimento da lei de Deus. O bem é o cumprimento da lei de Deus. Nós temos estudado isso aqui com muito empenho. A questão 629, por exemplo, que vai nos trazer uma ideia clara. O bem, a moral, a ética. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, moral, a regra de bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal. Nós só temos condições de distinguir o bem do mal pelo progresso intelectual. Então, o progresso intelectual nos dá condições de identificar o bem e o mal, e aí escolher. Avançando nesse entendimento. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme à lei de Deus. Que dissemos, o mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem e o que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, a inteligência, o desenvolvimento intelectual, questão 785, é o progresso, primeira parte do progresso. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Então, o progresso intelectual é o primeiro que fazemos. Porque o progresso moral decorre de escolhas conscientes quando identificamos o bem e o mal. Ninguém vai avançar espiritualmente, chegar no plano do espírito puro de forma inconsciente, seguindo o outro. Não é assim que funciona. O outro que se posiciona no nosso caminho, Jesus, vamos pegar Jesus como parâmetro máximo, se coloca no nosso caminho para nos induzir pelos seus exemplos, de forma suave, para uma transformação moral, por meio do contato social. Mas nós é que vamos tomar a decisão. Vou seguir esse elemento? Concordo com essas ideias? Esse, para mim, é um lunático. Para mim, é um fanático. Para mim, é um desequilibrado. Então, a pessoa já começa a colocar Jesus no segundo plano. Coloca a si mesmo no primeiro plano. Isso é um movimento natural. Nós já executamos esse movimento aí ao longo do tempo. Mas hoje, nós aqui já temos consciência do que nós buscamos, do que nós queremos. Nós queremos um mundo melhor, queremos um mundo renovado, uma sociedade mais justa, em que vigora a perfeita equidade social, conforme temos aprendido. Então, nós estamos vendo um novo céu. Então, eu venho aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, né? Vamos supor que somos neófitos no Espiritismo. Somos neófitos. Aí nós vamos aqui no Evangelho
no capítulo 3. Deixa eu me achá-lo aqui. No capítulo 3. E vamos lá no item 17. Santo Agostinho vai dizer assim, falando dos mundos regeneradores. O que nós estamos falando aqui? Novo céu, nova terra é mundo regenerador. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Então, no mundo de regeneração, a alma penitente encontra a calma e o repouso, acaba por depurar-se. Esse é um ponto importante. Não é para quem vai começar a depuração. Onde nós começamos a depuração? No mundo de expiação e prova. Isenta das paixões desordenadas de que sois escravos. Outro ponto. Em todas as fontes lê-se escrita a palavra amor. Mais um ponto. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Então, as características do mundo de regeneração. Então, eu sou neófito no Espiritismo. Eu posso chegar aqui e, em função de adesão a determinadas ideologias do mundo e preconceitos, eu posso não concordar com isso. Como é que vai ter perfeita equidade nas relações sociais humanas? Isso é impossível. Pronto, eu já comecei a duvidar, a questionar. E então colocamos em segundo plano. Então, sempre que o movimento eu concordo. Se eu concordo, eu vou me tornar o quê? Alguém que vai buscar que isso aconteça no mundo. Buscar a transformação do mundo. Não vos conformeis com este mundo, dizia Paulo. Então, se essas são as características de um mundo regenerador, e observando a Terra de hoje, vemos que existe aí uma grande diferença, então eu vou trabalhar para encurtar essa diferença, interiormente e exteriormente. Quando nós recebemos da Pena de Francisco Cândido Xavier um livro como Conduta Espírita, que não é uma cartilha para nós adotar, mas é um incentivo a nós nos estarmos engajados nas ações sociais nobres do mundo. Incentivo. Porque como é que eu vou querer a mudança no mundo se eu não mudo minhas atitudes, meus hábitos? Preciso mudar. Então, eu preciso concordar com as ideias espíritas. Buscar praticar. Então, enquanto eu estou estudando o Espiritismo e estou ainda nesse movimento de adesão, estou vendo um novo céu, estou vendo uma nova terra, mas eu já concordo com esse novo céu, essa nova terra. Eu acho que isso aqui é uma viagem dos espíritos. Ou acho que os espíritos exageraram, foram longe. Eu tenho que saber. Ou então, se você está vendo tudo isso, se você estiver ali naquele lugar onde eles vivem, será que nós vamos conseguir ficar? Pois é. Vai conseguir ficar quem estiver empenhado em melhorar o mundo. E melhorar-se, evidentemente, melhorar o mundo. Esses conseguirão ficar. Uhum. Já estão buscando implantar o ideal. Estão só no tempo orando, tomando passe, buscando água fortificada. Às vezes pequenos gestos. Escutar palestra. Já estão buscando a rua. Imagina você, se você passa aqui a terra toda, né? Você escutando só um tipo de música, né? Funk,
ideia do funk. E aí você desencarna. Como você consegue ficar num campo da música? Aquilo, a música, se você não acostumar o ouvido, ela vai te dar uma coisa ruim. Você não gosta daquilo, você não ouve aquilo. Então faz com que você mesmo não consiga ficar ali. Então, são pequenas coisas, mas que pode te tirar do... Porque você ouvindo esse tipo de música, costumeiramente, você está alimentando aquelas ideias. Isso. Aquelas ideias vão passar a fazer parte da sua cogitação mental. As cenas que aquelas ideias evocam vai permear o seu psiquismo. Então, se é uma tônica rotineira cotidiana, você está criando uma tendência. Não se liberta de uma tendência que é alimentada no cotidiano ao longo do tempo. Então, é assim que se dá o progresso. Então, você não vai se sentir bem na colônia, numa colônia de regeneração. Porque o nosso lar, uma coisa que a gente precisa entender, nosso lar é uma colônia de regeneração. Não é uma colônia superior, não. É uma colônia de... A sociedade que ali André Luiz descreve é uma sociedade de regeneração. Mas quando você observa a organização social, você já nota muito melhor do que a nossa aqui. Por isso que no Livro dos Espíritos nós encontramos a ideia de que o mundo material é cópia imperfeita do mundo espiritual. Tanto da região superior quanto da inferior. E nós temos cópia das regiões inferiores e cópia das regiões superiores. Os antros de viciação são cópia das regiões inferiores. Os antros de desrespeito, de desequilíbrio, de descumprimento das leis de Deus, cópia das regiões inferiores. Só que aí é o movimento inverso, porque nós vamos encontrar ambientes viciosos, requintados, sofisticados, aqui na Terra, mantido por pessoas de alto padrão aquisitivo, que tudo é muito bonito, tudo muito brilhante, mas no mundo espiritual não é. É degradado. A contraparte é degradada. E nós vamos encontrar aqui na Terra determinados locais assim, pobres de degradação visual, porque as pessoas não têm recursos, mas algumas daquelas pessoas que moram naquelas casas desestruturadas e desarmônicas, às vezes o ambiente espiritual é de um verdadeiro palácio. Daquela moradia. Certo? Então elas já vivem numa esfera melhor. Estão apenas esperando o momento da libertação pela morte para assumir o seu local verdadeiro. E os dos antros aí que nós estamos citando também esperam a desencarnação para irem para o seu local verdadeiro. Então, nosso lar representa o que vai a ser a Terra na regeneração. O que vai ser a Terra na regeneração. Isso que a gente precisa conscientizar. É uma colônia de regeneração. Então, aquela estrutura é a Jerusalém primeira que vai descer. Aqui na Terra já temos vários países que têm essa organização social mais excelente. Temos vários países aí já estão assim com toda a condição social preparada para a regeneração. Tem espíritos ainda torpes reencarnados nesses locais? Tem. Mas no futuro
esses que se mantêm serão banidos da terra. E a terra, esses locais, esses países mais avançados vão ser, a terra vai se tornar, terra como um todo vai se tornar isso. Noruega, Dinamarca, Suíça, Suécia, por exemplo, a terra toda vai ter essa configuração. Não vai demorar, mas vai ter. Harmonização. Então, por enquanto, ainda é o ideal mesmo para nós, porque nós lutamos com mazelas morais, nós lutamos com desequilíbrios, desafios. Então, nós estamos, por enquanto, estamos vendo, nós estamos buscando nos tornar desde já habitantes desses locais. O mérito e não por misericórdia, porque quando nós estamos na região, somos resgatados nas regiões de sofrimento, para onde fomos por merecimento, quando nós nos arrependemos e somos resgatados, por merecimento nós vamos para uma colônia melhor, por merecimento, assim, por misericórdia. Ó, vocês estão vendo aqui, o novo céu, uma nova terra, olha que espetáculo, olha a organização como é. E não tem desordem, e não tem desordeiro, e não tem arruaceiro, não tem vícios. Os viciosos estão entrando em tratamento, porque se não quiserem se tratar, se não conseguirem se tratar, precisam de reencarnação, ou eles vão fugir de lá. Uhum. Vocês estão vendo, vocês querem, para poder, essa morada espiritual, para que ela seja sua morada definitiva, preciso voltar à Terra para consolidar essa conquista. Melhorar a Terra para merecer o progresso. E o novo céu, uma nova Terra, para nós ainda é o ideal. Porque aqui nós ainda somos aí egressos aí de movimentos lamentáveis, por exemplo, como a Inquisição. Nós há pouco tempo estávamos atuando na Inquisição, por exemplo, criando desespero, levando sofrimento a muita gente. O Honório até diz no estudo dele aqui que esses inquisidores realmente tinham uma alta gama de equipes, mas eles tinham ideais. Eles tinham ideais. Muitos achavam que estavam servindo Cristo de fato. Mas é uma distorção. Aí, orgulho, a vaidade, distorcem. Porque isso, inclusive, é tema quando a gente estuda a questão dos instintos no Livro dos Espíritos, questões ali, estudamos há pouco tempo lá no nosso estudo de terça-feira, aqui na questão 70, quer ver? 70 e... Deixa eu me achar aqui, ó. 70 e... Aqui, ó. 75. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o desperta. O que ele está querendo dizer com o instinto que existe sempre? É o automatismo, é a tendência. As primeiras faixas da evolução, o instinto é utilizado para conservação, instinto de reprodução, o instinto gregário, certo? O instinto primário, primordial. Nós estamos buscando transformar, nós já distorcemos os instintos, transformamos os instintos em paixões, ou nos corrompemos na faixa da humanidade. Transformamos os instintos em paixões. Por exemplo, leite, o instinto de conservação, é um instinto natural, que nos dota da prerrogativa de buscarmos o que é necessário para a nossa sobrevivência. Na faixa da humanidade, quando nós já
conhecemos as leis, preferimos nos manter no plano do desejo, exacerbamos a lei de conservação e geramos o egoísmo. O que é o egoísmo? Lei de conservação, instinto de conservação abusivo. Eu quero tudo me melhor para mim. Como que eu gerei esse egoísmo? Hábitos. Hábito. Certo? Agora eu estou buscando transformar esse instinto, que é uma força para progredir, em virtude. Tendência automática virtuosa. Nós batemos aqui nessa tecla sempre. Então ele continua. O instinto também pode conduzir ao bem. O instinto também pode conduzir ao bem. Por que também pode? Porque nós temos que conscientemente utilizar o instinto para o bem. Porque eu vou desenvolver o bem. Porque é o amor. Melhor, nós já temos o amor pelas coisas. O que é o amor pelas coisas? É instinto de conservação, exacerbado. Se eu não controlo a sede pelo ter, eu passo a amar as coisas mais do que as pessoas. E coloco as coisas sempre em primeiro plano, as pessoas em segundo plano. Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é conquistar aquela terra daquele povo vizinho ali. Mas para isso eu vou ter que ir jogar umas bombas, não tem problema, o meu objetivo é conquistar aquela terra. As pessoas que estão ali não me importam. Aqui mesmo, né? Eu estou falando de propósito. Para não citar nomes e países, eu estou falando de propósito. Qual que é a origem? Instinto de conservação exacerbado. O povo foi dando poder, criaram um monstro. Então, todo o contexto, as pessoas têm responsabilidade também. Porque elas geram o monstro. Obsessão coletiva, mentiras que vão sendo disseminadas com insistência, as pessoas acreditam, aí aparece alguém que é o salvador da pátria, as pessoas acreditam, compram a ideia, e nós temos os acontecimentos no mundo físico. Elas acreditam porque é o que está dentro. Né? O espírito, um elemento, uma andorinha sozinha não faz verão. O instinto não raciocina. Por que o instinto não raciocina? Porque ele antes foi raciocinado, amigos. Ele antes foi raciocinado. O animal está lá desenvolvendo a estratégia. Ele usa um raciocínio embrionário para coar uma caça. Certo? Ele tem um raciocínio embrionário, ele observa ali e elabora uma estratégia. Aí ele falha, morre. Aí ele depois vai ter outra oportunidade, reencarna o animal. Arquivou uma experiência. Negativa. Não, positiva. Aí não tem negativo e positivo ainda não, Fernando. Sim. Aí é o reino animal. Não tem negativo e positivo ainda. Aliás, tudo é positivo. É porque é um aprendizado, né? O instinto não é substancialmente mal, questão 907. Tudo é positivo. O negativo surge na faixa da humanidade. Aí ele reencarna, chega na faixa adulta, vai ele de novo. Aí ele já tem um arquivamento que diz que teve uma experiência que não foi boa. Então ele já altera a estratégia. Aí ele é feliz. Certo? Então o raciocínio vai
elaborando. No animal ele é embrionário. No animal ele é embrionário, ele é inicial. Então o instinto resulta da repetição. Repete, 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 se torna automatismo. Por isso que está dito aqui, o instinto não raciocina. Porque foi uma conquista. Foi uma conquista. Nós aqui estamos raciocinando, elaborando estratégias para fazer o quê? Acelerar o desenvolvimento das virtudes. Usando estratégia. Uma estratégia. Reunião mediúnica de segunda-feira. Horário de início, 19h40. Primeira parte do estudo, da reunião. Então, qual que é o primeiro ponto a ser observado? Assiduidade. Todo dia eu vou. Estratégia. O segundo ponto, pontualidade. Estratégia. Para quebrar o quê? Hábitos antigos. Lembrando que no nosso caso, que a pontualidade, segundo os entendidos, pontualidade não é chegar em cima da hora, não. Pontualidade é chegar um pouco antes. O estudo aqui começa às 18h30. Aí o pontual chega aqui, a hora que ele chega, 18h30. Aí o que está acontecendo aqui? Estamos fazendo a prece. Estou fazendo a prece. Aí ele tem que entrar, tem que sentar, vai puxar a cadeira, vai tirar os seus apetrechos, vai dar boa noite, boa tarde. Então, o que precisa ser feito? Tem que chegar antes. Para começar no horário certo. Então o instinto não raciocina. Então no início o médium tem que brigar com ele mesmo para chegar, para vir todo dia, para quebrar aquela rotina. Qual rotina? Depois do trabalho vir para a reunião. A rotina qual que é? Depois do trabalho vai para casa, vai tomar uma sopinha, vai descansar, dar aquele soninho. Tem que quebrar. Ele vai vir para a reunião. Então já vai ter um desconforto, não vai? Você está acostumado, vai. Aí no início vai ser difícil, porque a rotina chama para onde? Para casa. Que é o instinto que não raciocina. Eu quero ir para casa, tem a sopa lá, tem a jantinha. Nesse frio. Tem um programa de televisão bom hoje que eu queria ver. E tal. Você está entendendo? Às tantas horas tem um galo. Aí tem que quebrar essa tendência instintiva que foi elaborada antes. Aí lá na frente, o que acontece? Lá na frente ele disputa, ele não mais nem pensa em ir para casa. Ele, se tem um problema na casa dele, ele já fala, eu tenho que resolver isso, eu quero ir para a reunião. O que eu vou fazer para resolver? Perceberam? Diferente. Já introjetou, né? A vida dele, ele já tem uma experiência direta com a satisfação que lhe dá vir para a reunião. Porque aqui ele flui um determinado tipo de emoção diferente da vida comum. Aqui ele tem contato com os espíritos mais elevados, o ambiente dos espíritos mais elevados, com as emoções mais elevadas, com o sentimento mais elevado. Então, ele já criou uma rotina positiva, uma tendência positiva. Não precisa de raciocinar mais para ir. Ele já vem. Tem prazer, né? Tem prazer. Então, se já tem um problema em casa, ele já vai buscar solução em trânsito. Recurso. Então, instinto no raciocínio. E é interessante que no início, né, a gente, assim, não vou falar que não acontece os imprevistos, né? Mas, principalmente no início, acontece muita coisa
Acontece muita coisa. Muita coisa no início pra gente, né? Pra dar uma. Não, é porque você, no início, você está com seus amiguinhos espirituais do cotidiano, com os quais você ia para balada, para festinha, para o shopping, para o cinema. Então, aí eles estão perdendo, o cavalinho deles. Então, eles vão criar umas artimanhas, uns problemas em casa, uma exigência familiar mais descabida, por exemplo, o elemento não vir para o trabalho. Aí depois que você cria a rotina, você cria o hábito aqui instintivo não raciocinado, ou seja, então eles têm que partir para outra atividade. O instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Então, o instinto... ele quase sempre nos guia, algumas vezes com mais segurança do que a razão. Algumas vezes, amigo, quando ele já é um bom instinto. Ou ele ainda é um instinto puro. Nunca se transvia. Porque nem sempre é guia infalível a razão. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Percebeu? Aí que vem a frase, o instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Então o elemento está estudando espiritismo. Vamos voltar àquele ponto que eu falei aqui. Mundos regeneradores, porque nós estamos estudando aqui o novo céu, a nova terra, mundo regenerador. Aí, então perfeita equidade preside os mundos, o mundo regenerador, perfeita equidade preside as relações sociais. Então, o elemento que está deparando com esse conceito no Espiritismo, mas ele é muito ainda vinculado a uma certa ideologia mais capitalista do mundo, ele não vai concordar com isso. Não vai concordar. Ele pode, como que vai ter perfeita equidade na sociedade? Isso é impossível, olha o mundo como é. Sempre vai ter rico, vai ter pobre. Isso segundo a mentalidade humana, mas lá no futuro não vai ter como nós entendemos. Não vai ter essa pobreza, né? Vai ter sempre alguém que ganha um pouco mais. Mas até que o elemento se convença, ele vai fazer o quê? A má educação que ele traz do mundo vai distorcer. Então é por isso que nós vemos elementos espíritas, palestrantes, que dizem certas aberrações. Por quê? Não conseguem superar o limite da sua educação mundana. E distorcem conceitos espíritas. Discordam de conceitos espíritas. Perceberam? Eu não sei se é no Coloca na Evangelho. frente o interesse pessoal. Interesse pessoal. Não sei se é no Evangelho que fala até essa questão de que, mesmo se igualasse, ia passar um tempo, estava tudo já No estágio atual da humanidade. igual. No Porque a gente não... no estágio atual da humanidade. Se você fizer uma repartição hoje com essa humanidade que aqui estamos, não vai dar certo. Mas lá no futuro, com todas as flores, lê essa palavra amor, perfeita equidade para as relações sociais, não vai ter essa disparidade. Não vai ter disparidade, mas a gente tem que entender também isso. Porque sempre vai ter Até um determinado patamar de evolução. Lógico que não vai ter pobreza. Até um determinado patamar de evolução. Uhum. Certo, Margarida? Uhum. Porque quando a Terra for um mundo superior, isso acaba. Isso acaba. Qual que vai ser o bem dos elementos? A riqueza. Valores intelecto-morais. É o bem, né? É isso que vai ser a riqueza. Uhum. Não é bem material. Sim. O bem material todos vão ter, que vai ser o acesso para todos. Por que nós temos dificuldade de entender? Porque nós vivemos numa sociedade consumista capitalista. Nós não conseguimos compreender. Não conseguimos entender
que vai chegar num tempo em que não teremos posses. Por que eu estou falando isso? Porque nosso lar ninguém tem posse. Vocês já notaram isso? Estou falando aqui. Nosso lar é uma colônia de regeneração. Alguém tem posse lá em nosso lar? Ninguém compra um pedacinho da terra. Não, o elemento lá ele começa a ser albergado, ele vai trabalhar, ele vai poder adquirir uma casa que é usufruto. Quando ele reencarna, aquela casa volta para a governadoria. Está lá no nosso lar? O mundo do futuro é o mundo do usufruto. Nós vamos usufruir das coisas. Precisa ter. Todo mundo vai usufruir dos bens materiais. Não tem esse desencarnar e faz assim, cadê minha casa? Ficou colado aqui. O espírito que está desenvolvendo virtudes, está trabalhando pelo bem, precisa se preocupar com isso na vida espiritual, porque vai ter. Precisa se preocupar. E a gente tem que aprender, né? Até porque você pode ir para outra colônia. É. Você percebeu como que é desafiador? É. Então, a questão 806 que diz que nós estamos trabalhando aqui, vimos um novo céu, uma nova terra. Isso não é lá no espaço cósmico, no mundo celeste, não. Isso vai descer para a Terra. Porque aqui nós vamos estudar no capítulo... Aqui nós vamos começar a estudar, capítulo 21, a Nova Jerusalém, que vai descer. Nós estamos falando aqui de concretude, pragmatismo. Não é de misticismo, não. Então isso vai ser a terra do futuro. Então quando a gente lê a questão 806, que trata da pergunta, né? Se a desigualdade social é obra de Deus ou é obra do homem? O que os Espíritos dizem lá? É obra do homem, não é obra de Deus. Então, se não é obra de Deus, nós temos que reajustar. Temos que reajustar, porque a desigualdade social não é obra divina, é obra do egoísmo humano, da lei do mais forte, que ainda predomina. Por isso que o assunto ainda causa calafrios em muita gente. Porque as pessoas não entendem que terra vai se transformar nisso. Eles acham que vão continuar tendo senhor, que vai continuar tendo um coitadinho, para você levar lá marmitex, para levar o agasalho do frio. Isso na regeneração. A gente pensa que vai ser assim. Quando Kardec já deixou claro que ninguém vai ficar em tal estado dependendo da caridade do próximo. Está aqui no Evangelho segundo no livro dos Espíritos. Dependendo da caridade de alguém. Isso vai acabar na Terra. Isso vai acabar. Isso é o mundo do futuro. Nova Jerusalém. De acordo aí, moçada? Isso aí. Certo? Vamos avançar aqui, ó. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, que é mundo de expiação e prova. Por exemplo, passaram para o global da humanidade? Não, mas passaram já para alguns, como nós aqui, que, isso aí já passou, isso aí não dá mais. Esse mundo aí, em que se destrói a natureza, se mata os animais sem propósito, se promove a proliferação das armas, jogam bomba em velhos, mulheres e crianças. Já passou para nós, já não passou? Já passou. Nós queremos algo diferente. Ou não queremos? Então, para nós já passou. Agora, qual que é o segundo movimento? Concretizar. Trazer para a Terra. Construir aqui. Porque todos nós, por exemplo, que fomos romanos, temos capacidade para isso. Porque a gente passava
o rolo compressor romano sobre tudo, para construir as obras romanas. Passávamos. Então, nós temos capacidade de construção. Nós vamos renovar o mundo. Quem vai renovar o mundo? Os mesmos opressores, dominadores que construíram um mundo complexo no passado. Hoje vão elaborar um novo mundo. Por quê? Porque existe capacidade de construção, engenharia, conhecimento inato. Então, esse tipo de mundo, como nós o vemos, os aspectos terríveis, para nós, se não passou em termos de ideal, já está passando a hora de passar. Porque o ideal de Allan Kardec é um mundo totalmente oposto desse mundo aí. E de Jesus também. E Emmanuel vai dizer que Jesus veio remodelar o mundo. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Define, o Honório escreveu assim, define que já compreendemos a nova linha perceptiva pela clareza do nosso raciocínio, de acordo com a capacidade intelectual já desenvolvida. Isso aqui resume o que nós estávamos falando. Já identificamos o que é o ideal. Nós concordamos com a miséria que existe no mundo? Eu não concordo mais com essa miséria. Com o abandono que nós vemos aí de pessoas, animais e tudo na sociedade, descaso para com os seres humanos. Então nós já queremos algo diferente. Vamos buscando algo diferente. E o trabalho a partir daí é ver se conseguimos fazer a claridade decorrente do equacionamento dos fatos na ação corajosa no campo do amor. A ação corajosa no campo do amor. Para nós ainda, nós vamos enfrentar a resistência do meio. Em muitos momentos aí. E o mar já não existe. Então, o mar é o símbolo o quê? Das reencarnações. O mar da vida, o mar da experiência humana. Então, a necessidade de reencarnações para reajuste não mais existe. Passou. Passou esse tempo. Pela superação da lei de causa e efeito. Por termos exercido o juízo interior e alcançado a mudança dos patamares interiores. Qual é o juízo? Identificação entre o bem e o mal. Esse é o juízo para o qual somos chamados aqui, nós estudamos já e temos repetido isso, certo? O processo de manifestação no mundo externo daquela realidade que necessitamos a partir do que vigora no mundo interior. Então, a partir do juízo interior, vai deixando de haver, pela escolha que vamos fazendo, vai deixando de haver causas de renascimento complexo. Quais são as causas? O que dá vazão para renascimentos complexos? Más inclinações que vamos alimentando. Preciso de uma reencarnação depois complexa para que eu não dê vazão a uma má inclinação. Comentários aí, amigo? Alguém quer fazer comentário? O mar, que é a sociedade, experiência do mundo, manifesta concretamente as experiências que retratam a dinâmica interna. É o que o André Luiz vai dizer assim, o mundo
o mundo interior tende a se manifestar. O estado de espírito tende a se exteriorizar. Jesus falou a mesma coisa com outras palavras. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O que Jesus está dizendo? Que nenhum de nós consegue desmentir o seu mundo interior. Se não estiver empenhado em desmenti-lo. Se não estiver empenhado em desmenti-lo, vai seguir o impulso, que é o instinto não raciocinado, tá? Lembrando que teve um raciocínio antes. Formou aquele instinto. No caso da humanidade, quando a razão 4.000 a.C., tempo lá, daí em diante, veio Moisés com os 10 mandamentos. Então nós começamos a receber lá o ensinamento dos 10 mandamentos. Não matarás. Aí, isso aqui eu não concordo. Porque se eu não matar, eu não sobrevivo. Aí o elemento continua matando. Continua dominando. Porque aqui prevalece a lei do mais forte. Então o que ele está gerando? Uma distorção interna. Ele já conhece o mandamento, já concorda com ele, mas ele não quer deixar aquele sistema de dominação. Então o que ele está gerando? Começa a gerar imperfeição. A partir daí. Começa a gerar imperfeição. Então só existe esse movimento nas faixas da humanidade. Então, com esse ponto aí, o mar já não existe, que é o mar como aquele ponto onde a lei de causa e efeito vai se manifestar. Isso acabou nesse ponto aqui em que nós nos encontramos desse ensinamento. Na semana que vem nós vamos continuar aí no versículo 2.